nós viemos aqui para mais uma aulinha de Química! Bom, hoje o tema da nossa aula é forças intermoleculares ou ligações intermoleculares. Bom, lembra lá que eu falei para vocês, né? Quando tem um átomo, e aí o átomo ele quer ficar estável, ele faz ligação química, e aí ele faz ligação iônica, covalente ou metálica, né? E aí formam as moléculas, né? Por exemplo, o átomo de hidrogênio se liga ao átomo de Cl, de cloro, e forma a molécula HCl, que é o nosso ácido clorídrico, inclusive o ácido que a gente tem no estômago, certo? Então, quando os átomos se unem através de ligações interatômicas, que a gente chama, né, que é entre átomos, eu formo as moléculas. E aí eu falei para vocês que eu tenho a junção de moléculas que formam a substância. Então, eu junto, por exemplo, moléculas de água, várias moléculas de água para formar a substância água, que é aquela que a gente bebe, que a gente enxerga, que a gente toca, né? Porque uma molécula de água nós não enxergamos, mas quando várias moléculas de água se unem, eu passo até a substância água, eu passo a enxergar ela. Lembra que nós vimos isso lá no começo do ano? Lembram, né? Eu tenho certeza que você que está aí lembra de tudo que eu falei. Bom, e aí as moléculas não se unem à toa, gente. Ah, vou me unir a você porque eu quero. Vem cá, molécula de água, outra molécula de água, vou me unir a você. Não, elas se unem por um motivo. E esse motivo são as ligações ou forças intermoleculares, que são aquelas que acontecem entre as moléculas. E aí existem alguns tipos de forças intermoleculares que também são chamadas de forças de Van der Waals, que são o dipolo induzido, que ocorre entre moléculas apolares, o dipolo-dipolo, que ocorre entre moléculas polares, e a ligação de hidrogênio, que é um tipo de dipolo-dipolo, que é quando eu tenho uma molécula que tem hidrogênio ligada a FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. Bom, existem esses três tipos de ligações intermoleculares, eu vou falar para vocês um pouquinho de cada uma. Bom, as forças ou ligação de polo-dipolo, né? As forças intermoleculares são forças de atração, gente. As moléculas se unem porque elas têm uma atração uma por outra. Então, uma molécula de água se une a outra molécula de água porque ela se atrai por ela, tá? E a força de polo-dipolo, a ligação de atração de polo-dipolo, é aquela que ocorre entre moléculas polares. A gente estuda que moléculas polares gostam de se unir a moléculas polares. E a gente dá o nome dessa interação de dipolo-dipolo, força de polo-dipolo ou, né, ligação de polo-dipolo. Sempre que eu tenho duas moléculas polares, elas se unem. E o nome dessa interação é dipolo-dipolo. Elas se unem através de uma força eletrostática. Por quê? Porque sempre que eu tenho uma molécula polar, eu tenho um polo positivo e um polo negativo. E aí o positivo de uma molécula se atrai com o negativo da outra e aí elas se unem, tá? Então é assim que acontece a interação entre moléculas polares, tá? Por isso que, por exemplo, o HCl se une a outra molécula de HCl, que se une a outra, que se une a outra, e forma a substância HCl, que é o ácido clorídrico. Porque essas moléculas vão se unindo porque elas são polares. Então, as moléculas polares têm uma atração por moléculas polares e a gente chama de dipolo-dipolo. Bom, eu tenho um caso específico da dipolo-dipolo, que é a ligação por pontes de hidrogênio. Ligação de hidrogênio que a gente chama. É quando eu tenho moléculas polares e dentro dessas moléculas eu tenho o hidrogênio ligado diretamente a FON, ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, como a gente vê aqui na amônia. Sempre que você tem uma molécula polar e ela tem um hidrogênio ligado a qualquer um desses três elementos muito eletronegativos, ela, em vez de fazer dipolo-dipolo, ela faz uma ligação que a gente chama de ligação de hidrogênio. A gente diz que é hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Professora, por que é diferente? Porque, na verdade, estudando essa atração pelas moléculas, a gente estudou e viu que o hidrogênio tem uma atração muito forte pelo oxigênio, pelo flúor e pelo nitrogênio. E é uma atração muito mais forte do que a dipolo-dipolo. Por isso que ela recebeu outro nome, porque é uma atração mais forte. É mais difícil de você quebrar aquela atração, tá? De ligação de hidrogênio. Da dipolo-dipolo você já quebra mais fácil. Então são atrações diferentes. Tá? A atração por ligação de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, elas são muito mais fortes do que as dipolo-dipolo. Então, a ligação de hidrogênio
ela acontece entre moléculas polares, mas com esse caso específico em que eu tenho o hidrogênio ligado a FON, tá? Sempre que você tem hidrogênio ligado a FON dentro de uma molécula só, a gente sabe que aqui, ó, a interação dessa água com essa molécula de água não é dipolo-dipolo. Essa atração aqui, ó, é ligação de hidrogênio, porque acontece com o hidrogênio ligado a FON. Tá bom, meus amores? E vamos aí falar um pouco das ligações de hidrogênio como consequência da tensão superficial da água. Por que a água tem essa tensão superficial? Ou seja, que faz, por exemplo, o mosquito não afundar na água. Quando você pega a patinha do mosquito e você enfia, ela afunda na água. Por que quando eu tenho aqui o mosquito com as patinhas ali em cima, ele não afunda? Por conta da tensão superficial da água. A água tem esse formato de gota cilíndrico, esférico, né? Porque dentro da gota tem uma atração muito forte entre as moléculas. E aí elas sustentam aquela atração toda que eu tenho do lado de fora. Por isso que a gota da água é esférica. Porque dentro da gota de água, a atração por ligação de hidrogênio é muito forte. Então ela sustenta todo o seu arredor, entendeu? Tá? Então essa é a tensão superficial da água. Bom, e a última, dipolo induzido. A dipolo induzido é aquela que ocorre entre moléculas apolares. Sempre que eu tenho moléculas apolares e elas se unem porque elas têm uma força de atração chamada dipolo induzido ou forças de dispersão de London, tá, gente? Forças de dispersão de London. Então, gente, eu coloquei para vocês aqui algumas substâncias, né, metálica, iônica, covalente polar e covalente apolar, e as suas características em relação à polaridade, ao ponto de fusão, à condutividade elétrica, tá? E as forças intermoleculares. Então, basicamente, o que a gente pode falar aqui para resumir? Moléculas polares se unem com moléculas polares através da ligação intermolecular dipolo-dipolo, também conhecida como dipolo permanente. Moléculas apolares se ligam a moléculas apolares através das dipolo induzido ou forças de dispersão de London. E quando eu tenho um caso específico de moléculas polares que têm hidrogênio ligado a FON, elas se unem através da ligação de hidrogênio. Então, a união das moléculas pode acontecer por esses três tipos de ligação: polar com polar, apolar com apolar, ou quando eu tenho hidrogênio ligado a FON, tá bom? Basicamente é isso. E aqui, nesse quadro, ele fala basicamente isso, né? A atração entre as partículas, ó, na ligação iônica ocorre de forma eletrostática, na ligação covalente polar ela é dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio, e na última lá, na covalente apolar, é a dipolo induzido, que é as forças de dispersão de London. E aqui eu falo dos estados físicos. De maneira geral, fiz um resumo aqui, desde ligação química, né? Foi uma matéria que a gente viu lá atrás, até essa parte de forças intermoleculares. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só. Vejo vocês na próxima aulinha. Beijo!